Camaradas, hoje o partido está diante de vários desafios. Desafios esses que exigem tarefas candentes, tarefas de grande importância, de um momento que é muito especial, é um momento singular. Nós vivemos uma época, portanto, que exige essas tarefas, e são muitas. Cabe a esta fundação, a Fundação Maurício Grabois, elaborar uma proposta inicial que será submetida ao partido no seu congresso deste ano. Portanto, a Fundação fará essa proposta, que é uma proposta inicial, um esboço, digamos assim, do que seria essa atualização do programa. Para isto, a Fundação Maurício Grabois está organizando uma comissão com a função de atualizar o nosso programa. Portanto, nós estamos montando essa comissão. Essa comissão, portanto, ela, com a realização desse seminário, que é uma iniciativa da Cátedra Cláudio Campos, esse seminário pode subsidiar esta comissão. Então, a importância hoje desse seminário é esse, exatamente trazer elementos novos, trazer, portanto, uma contribuição importante. Esforço coletivo em que se baseou em pontos do programa do PCdoB de 2009 e no programa eleitoral de 2018 do PPL para a candidatura presidencial do camarada João Vicente Goulart. O seminário terá 11 mesas de debates. Inicialmente, seriam 22 mesas com 22 temas, mas, por absoluta falta de tempo, foram condenados em 11 mesas e 11 temas. Contará com cerca de 60 conferencistas, quadros do partido e de fora do partido, da mais alta relevância, intelectuais de renome, todos com expertise em suas áreas de atuação e pesquisa. Bem, eu que quero felicitar aí, não é, a Fundação Maurício Grabois e também a Cátedra Cláudio Campos por esse convite, né? E pela realização desse seminário. Certamente, né, com ele, a gente vai dar início aos trabalhos preparativos para a atualização do programa do nosso partido, né, que nós afirmamos como o caminho brasileiro ao socialismo, né? E nós não queremos, portanto, nada mais, nada menos do que construir uma nova sociedade. O socialismo em suas características contemporâneas e de acordo com as circunstâncias da luta política no Brasil. Então, o processo congressual sempre é o mais elevado momento do desenvolvimento do pensamento político do nosso glorioso PCdoB. Nós somos um partido de princípios programáticos, uma força centenária e que faz do seu programa a sua bússola, que lhe permite uma visão estratégica do país e seus dilemas. A primeira mesa, que se intitula Construção da Nação Brasileira, ela não é a primeira à toa. Ela, na verdade, é a referência ampla do conjunto do seminário. Vai tratar exatamente dos elementos centrais que vão ser tratados ao longo do seminário. Essa mesa tem como ementa, sinteticamente, o desafio da construção histórica da nação brasileira, que teve como um dos momentos mais importantes, a Luciana colocou bem, o nacional desenvolvimento, uma experiência iniciada com a Revolução de 30, que tem um processo importante, que é a construção da posição do PCdoB durante os períodos até agora, e essa construção se você teve um ponto culminante até agora, que é o novo projeto nacional de desenvolvimento, vai ser tratado também nessa mesa, vai ser tratado também a contribuição, a construção que foi feita pelo Pátria Livre, a contribuição que trouxe para essa integração com o PCdoB. O nacional-desenvolvimentismo surgiu como uma resposta da Revolução de 1930 à crise do capitalismo mundial,
né? Vocês sabem que o Brasil, até então, era muito dependente de uma monocultura de café, tinha um pouquinho mais de produção de algumas outras coisas no campo, mas muito pouca coisa a mais. E, de repente, o preço do café desabou com a crise e o país ficou sem capacidade de importar aquilo tudo que ele precisava para sobreviver. E aqui um aspecto que eu acho importante, que vocês vão ver, inclusive, numa série de outros pronunciamentos que a gente vai estar apresentando aqui, é o combate aos monopólios, né? Que o Getúlio, inclusive, no discurso que ele vai fazer aqui, logo em seguida da criação da Petrobras, ele caracteriza isso muito bem. Quer dizer, por quê? Porque essa questão da monopolização é um entrave muito forte ao crescimento do país. Esses desafios históricos da construção da nação brasileira compreendem 2 ciclos de transformações no nosso programa. Então, nós partimos no nosso programa exatamente dessa realidade histórica, os 2 ciclos de transformações. O primeiro ciclo de transformação é um ciclo que vem dos primórdios da nação. Constitui a formação do povo, da nação e do Estado, resultante do processo cumulativo de lutas contra o domínio colonial e a oligarquia. Nós temos uma extensa bibliografia sobre isso. Está no programa, de forma resumida, o que nós entendemos como esse primeiro ciclo, mas eu queria enfatizar o segundo ciclo, porque daí decorre a nossa experiência histórica do nacional-desenvolvimentismo, essencial para compreender também a atualidade, que é isso que muito bem o Venâncio fez. Eu queria apenas situar alguns aspectos que eu considero importantes desse segundo ciclo, para que a gente tenha uma ideia de forma resumida o lugar desse segundo ciclo na nossa história. É exatamente a partir da Revolução de 30, sob a condução de Getúlio, que derrubou a República Velha das oligarquias. Eu friso isso, é uma revolução. Derrubou a República Velha das oligarquias. Getúlio, baseado no ideário nacional desenvolvimentista, como Venâncio apresentou aqui, aperfeiçoado esse ideário no segundo governo dele. O nosso programa de 2009 exprime uma síntese baseada em um rumo a ser seguido e no caminho para isto. Está delineado na consigna: o fortalecimento da nação é o caminho, o socialismo é o rumo. Portanto, o caráter do programa é dado pelo objetivo maior, o socialismo. Mas a sua atualidade, a atualidade do programa, consiste na transição do capitalismo ao socialismo nas condições contemporâneas, exatamente expresso na aplicação de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Não há passagem direta do capitalismo ao socialismo. Para enfrentar a retomada, né, você vê, por exemplo, lá Constituinte, 88, quer dizer, nós estávamos ali recompondo aquele campo nacional desenvolvimentista, então aí veio a onda neoliberal, entendeu? Quer dizer, violenta em cima de todo mundo, consenso de Washington, quer dizer, arrebentando com tudo, porque o capitalismo americano estava em crise, tinha que espalhar o seu capital pelo mundo afora, ampliar a exploração da periferia. Então, veja a contradição. Eu tenho um crescimento econômico de 4.000%, entretanto, a política econômica que eu segui foi uma política econômica de dominância neoliberal. Quer dizer, a dificuldade de você operar uma política econômica na periferia agravou-se profundamente, cresceu profundamente. A periodização política não é suficiente para descrever o processo que nós queremos examinar. Eu não tenho tempo para argumentar, mas eu quero sustentar de que o mesmo ímpeto desenvolvimentista associado à capacitação científica e tecnológica do país prosseguiu depois de 64, com contradições, com altos e baixos. Alguém fez referência aqui ao segundo PND, governo Geisel. Eu diria que, em verdade, final do governo Costa e Silva, governo Médici, governo Geisel e governo Figueiredo, eles ainda representaram uma certa continuidade desse esforço desenvolvimentista que vinha do
período do Vargas. Eu queria dizer o seguinte, pessoal, são 11 debates, certo? A gente não teria como abordar todos os assuntos no primeiro, certo? Hoje foi só uma, digamos assim, uma introdução para começar a discussão. Seguramente tem uma série de questões que tem, inclusive, mesas específicas para tratá-las e a gente vai poder aprofundar bastante essa discussão ao longo desse semestre inteiro aí de trabalho. É a outra questão, que se levanta essa ideia de atualizar, de recompor o programa. Então, reparem bem qual é os temas-chave dessa primeira mesa. Você resgatar toda a experiência do nacional-desenvolvimentismo, no caso brasileiro, todo esse período, portanto, gertolista, culminou com Goulart, etc., etc., e a questão hoje da atualização do nosso programa em função disso tudo. Na minha intervenção, pessoal, eu procurei dizer o seguinte, que na atualização do programa, nós vamos considerar, sim, a experiência brasileira, a experiência da luta contra a dependência que foi feita, a experiência do nacional desenvolvimentismo. Então, tudo isso, camaradas, o que eu quero dizer é todo um processo de acumulação política. São essas as questões, eu não vou me estender mais aqui, teria outras questões também a levantar, mas nós vamos ter, como disse o Nilson e o Jorge Venâncio, nós vamos ter pelo menos ainda 10 mesas que vai tratar dos vários assuntos, e alguns desses temas, e talvez muitos do que vocês levantaram, vai vir exatamente nas próximas mesas, com pessoas que têm uma grande projeção nos temas que nós convidamos, pessoas fora do partido. Não é só quadros do PCdoB. Então, são essas questões assim que eu queria levantar, e evidentemente que é um êxito a gente ouvi-los também, porque sempre a gente vai levar em conta, toda essa sessão está sendo gravada, e tudo isso vai ser subsídio para aquilo que vai confluir numa comissão, que é a comissão de elaboração da atualização do programa. Então, é aí que é a última instância da elaboração na fundação, e que depois disso vai ser apresentado ao partido. O partido é que vai decidir sobre isso, é o congresso do partido. É isso, pessoal. Muito obrigado, agradeço aí a atenção de vocês.